Seja muito bem-vindo, futuro servidor, futura servidora da Secretaria de Educação do nosso queridíssimo e amadíssimo Alagoas. Amém? Amém, Senhor, amém, Senhor. Amados meus, essa é a aula de número 1 da Lei 6.196 de 2000, uma lei estadual que trata sobre o Estatuto do Magistério do Alagoas, do Estado do Alagoas, beleza? Essa é a aula de número 1. Nessa aula nós vamos ver teoria e nós vamos ver exercício, beleza? Mas antes de iniciar os nossos trabalhos propriamente dito, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você encontra 3 links extremamente importantes. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aí na tela, né, nele contém teoria e exercício, que é a base dessa aula. Você consegue baixar ele para você aqui na descrição, né, do vídeo, no link número 1. Recomendo que baixe para poder acompanhar melhor a aula, fazer as suas anotações, responder os respectivos exercícios, tá? O link número 2 é um link de uma playlist aqui no YouTube com videoaulas focadas na Secretaria de Educação do Alagoas. Videoaulas essa sobre as questões referentes à legislação, né, aplicada à Secretaria de Educação, mas também sobre os aspectos da tecnologia educacional e de questões socioemocionais solicitadas em seu edital. Então você tem uma playlist com videoaulas gratuitas, tá? Gratuitas aí para você. E o link número 3 é o link do curso completo gravado por mim, focado aí na Secretaria de Educação de Alagoas, beleza? Aonde todas as aulas estarão lá. Estará lá as aulas que estão aqui no YouTube gratuitamente, mas além dessas terá outras aulas, muito mais aulas, né, para assim poder garantir a sua aprovação, beleza? Tranquilo? Então você tem 3 links aí. Vai lá, dá uma olhadinha nos 3 links, é importante. Hoje é dia 5 de agosto de 2021, então hoje estou iniciando os nossos trabalhos. Então esse curso está começando a ser gravado no dia 5/8. Pretendo aí concluir esse curso o mais rápido possível, beleza? Mas eu já vou gravando e vou colocando na plataforma daqueles que adquirirem o curso completo e as videoaulas que eu achar por bem colocar gratuitamente na playlist, também estarei colocando aqui na playlist do YouTube, beleza? Sem mais delongas, então, vamos iniciar os nossos trabalhos. Lei 6.196 de 2000. Lei essa que organiza o Estatuto do Magistério do Alagoas. Simples assim. Então, é o Estatuto do Magistério. Logo de cara, então, a gente já começa a perceber isso logo no seu artigo 1º da lei. Essa lei vai organizar o Magistério Público Estadual, disciplinando a situação jurídica, né, do servidor da Secretaria de Educação do Alagoas. Bem simples, né? Só que aí no seu parágrafo único desse mesmo artigo vai dizer: essa é a lei que rege o magistério. Essa eu vou repetir. Essa é a lei que rege o magistério. Porém, a lei 5.247 de 1991, que rege os servidores do poder do Estado do Alagoas, né, a maior parte dos servidores do Alagoas, essa também vai reger ali os professores, o magistério, né, do Alagoas. Mas isso acontece de forma supletivamente. Ou seja, aonde o Estatuto do Magistério não alcançar, entra a Lei 5.247. Beleza? A lei principal estatutária é a Lei 6.196. E aí, aonde essa não alcança, né,
entra de forma supletiva a Lei 5.247. Beleza? Tranquilo? Show, né? Show. E aí, essa lei começa nos dando algumas definições, tá? Bem tranquilas. 2 definições. E essas definições, obviamente, o examinador pode escolhê-las na hora de colocar na sua prova. A primeira definição dada pelo servidor é o de profissional da educação. Quem é o profissional da educação para o estado do Alagoas? Quem é o profissional da educação? E aí preste atenção no detalhe. O profissional da educação é aquele que exerce a docência. O profissional de educação é aquele que exerce a docência. Ou aquele que exerce atividades de suporte pedagógico direto à docência. Então vamos lá. Profissional de educação. Quem exerce a docência, quem está em sala de aula exercendo a docência, é um profissional da educação. Mas aquele que atua dando apoio direto à docência também é um profissional da educação. Por exemplo, quando nós pensamos em um orientador educacional, quando nós pensamos em um coordenador pedagógico, este não está exercendo a docência, mas o trabalho do coordenador pedagógico, ele dá suporte pedagógico à docência. Então, isso significa que este coordenador pedagógico é também um profissional da educação. Simples e direto. Profissional da educação, quem exerce docência ou quem dá suporte diretamente à docência. Fechou? Tranquilo? Ok. Depois dessa definição, ele ainda vai me dar uma definição bem interessante, que é a definição de rede pública estadual de ensino. Rede pública estadual de ensino. Antes de ir para essa definição, só por desencargo de consciência do professor, nós precisamos fazer uma análise geral sobre a organização política administrativa brasileira. Só para os encaixes de consciência do professor, beleza? Tá? Nós sabemos que o poder executivo brasileiro, ele vai ser organizado em 3 esferas. A primeira esfera, a esfera do governo federal. Governo federal. A segunda esfera é o governo estadual. E a terceira esfera é o governo municipal. Quando nós falamos em Alagoas nós vamos ter o governo estadual, aquele gerenciado ali no poder executivo pela figura do governador, mas nós também temos os governos municipais, os diversos municípios que nós temos no Alagoas. Isso significa o seguinte, que quando nós falamos de rede pública estadual de ensino, nós estamos apenas e exclusivamente falando da rede pública organizada, gerenciada, administrada diretamente pelo governo do estado, do Alagoas. Não entra aqui nessa rede pública os órgãos e instituições organizadas pelos governos municipais, pelos municípios. Não, a escola municipal não entra aqui. A escola estadual entra aqui, porque nós estamos falando da rede pública estadual de ensino, beleza? Então, o que é essa rede pública? Preste atenção. Essa rede pública nada mais é do que o complexo de instituições e órgãos. É uma rede. Instituições e órgãos. Instituições e órgãos. Ó a definição. Instituições e órgãos. Ali sob a orientação normativa da administração pública estadual. Então tem que estar lá sobre a administração pública estadual
e olha esse detalhe, e sob a coordenação da Secretaria de Estado da Educação. Tem que estar diretamente sobre a coordenação da Secretaria de Estado da Educação. Por exemplo, se eu falo assim, o Centro de Referência de Assistência Social, né? Ou Centro Especializado de Assistência Social, CREAS. Entenda, o CREAS, né? Ele é um centro que está sob a administração pública estadual, mas o CREAS não faz parte da rede pública estadual de ensino. Por que o CREAS não faz parte? Porque o CREAS não está sob a coordenação da Secretaria de Estado da Educação, porque o CREAS trata sobre assistência social e não educação. Assistência social é um direito social, educação é outro direito social. Tá? A assistência social está vinculado a alguma secretaria da assistência social propriamente dito e da educação sobre a Secretaria de Estado da Educação. Então, para fazer parte da rede estadual de ensino, é necessário ser uma instituição, um órgão do poder público estadual e não municipal, nem federal, mas sim estadual, que esteja ali sob a coordenação da Secretaria de Estado da Educação, beleza? Aí ele continua, realizando atividades, obviamente, educativas, né? Porque nós estamos falando de rede de ensino, né? Integrante de um processo construído a partir da participação da comunidade escolar, pais, outros agentes educacionais e representações da sociedade civil. Tá? Isso aqui é o que nós podemos chamar de controle social ou na própria educação citada nesta mesma lei, em várias outras legislações, inclusive na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, nós estamos falando daquilo que é chamado de gestão democrática. Então, toda a rede pública estadual de ensino, né, está ali sobre a égide da gestão democrática, com participação da comunidade escolar, dos pais, de agentes educacionais e de representação da sociedade civil. Representação da sociedade civil, professor? Por exemplo, associações, ONGs, são ali representações da sociedade civil, fazendo o controle social, fazendo ali a perspectiva do que nós chamamos de gestão democrática. Beleza? Tranquilinha essa definição inicial? De boa, né? Então, preste atenção nessas duas definições. Bem no início da legislação, da lei, começa com elas e sim, o examinador pode tirar a questão desta lei, destes dois em primeiros incisos, do artigo 2º, então. Tá? Bem importante, preste atenção nela. Depois disso, ele vem nos falar sobre alguns outros aspectos no seu artigo 3º. Vai dizer que esse magistério público estadual, né, do Alagoas, eles têm princípios básicos a serem seguidos. Tá? Então, a educação estadual tem alguns princípios básicos a serem seguidos. Princípios bem tranquilos, a grande maioria deles. Tá? Muitos deles, alguns deles aqui citados, está na Constituição Federal, está na Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira, né, LDB, beleza? Então são princípios bem comuns. Um outro aqui que eu preciso destacar alguns detalhes. Ele começa falando assim, ó, são adotados princípios básicos. Promoção da educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Então, a educação brasileira, a educação estadual do Alagoas, ele está focado ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao exercício da cidadania. Resumidamente, quando a gente fala em pleno desenvolvimento da pessoa, nós estamos falando de todo o desenvolvimento biopsicossocial, desenvolvimentos também cognitivos e socioemocionais, tá? Isso é o pleno desenvolvimento. E quando a gente fala para o exercício da cidadania, o que nós estamos falando, o que o Estatuto está dizendo é que esta pessoa, com a ajuda da educação, consiga garantir os seus direitos civis,
os seus direitos políticos e os seus direitos sociais, direitos civis, políticos e sociais, garantindo assim a dignidade da pessoa humana. E com a dignidade da pessoa humana sendo exercida, se garante a cidadania, beleza? Então a educação, ela tem um foco no desenvolvimento pleno, no desenvolvimento pleno, o desenvolvimento integral, pleno do indivíduo, tá? Mas também para o exercício da cidadania, direitos civis, políticos e sociais. Resumidamente é isso, beleza? Além disso, ele vai falar, olha, para que isso aconteça, é princípio que haja profissionalização, né, desses profissionais que atuam com a educação, com dedicação ao magistério, certinho? E para que haja essa profissionalização, é necessário que tenha ali consciência de princípios morais, formação adequada desses profissionais e ainda uma atualização constante, né? Profissionalização significa, obviamente, atualização constante destes profissionais. Depois ele vai falar de algo bem interessante, que está na Constituição Federal, está na LDB, que é princípio também lá, que é o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Respeito à liberdade é importantíssimo, mas para ter de fato o respeito à liberdade é necessário existir a tolerância. Tolerância. Tolerância não é concordância, mas tolerância é respeitar a perspectiva, uma perspectiva diferente da sua, beleza? Então, é princípio o respeito à liberdade e o apreço à tolerância entre todos que estão envolvidos no processo educacional, entre os profissionais de educação, entre os estudantes, tanto o corpo docente quanto o corpo discente, também a sociedade que participa dessa gestão, né, através da gestão democrática. Essa liberdade, ela é fundamental ser respeitada e para que ela seja respeitada é necessário ter a tolerância. Tolerar não é concordar, repito, mas tolerar é sim garantir que o outro possa colocar tudo aquilo que ele pensa, no nosso caso aqui, sobre o próprio processo educacional e sobre as demandas mundiais. Beleza? Simples assim, tá? Depois, ele ainda vai falar como princípio sobre o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Mais uma perspectiva que se encontra na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, que traz aqui para o Estatuto do Magistério do Alagoas. E essa perspectiva de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né, podemos aqui usar aí alguns autores para definir do que ele está falando. Se eu trago aqui, por exemplo, o Dermeval Saviani, se eu trago aqui, por exemplo, o professor Beno Sander, né, se eu trago aqui, né, por exemplo, o professor Lucchesi, tá? Se eu trago esses professores, eles tentaram organizar historicamente perspectivas sobre concepções pedagógicas. A forma mais comum de identificar essas concepções pedagógicas é aquilo que o professor Libani e o professor Lucchesi vão chamar de tendências, né? Tendências pedagógicas, né? Ou que o Saviani vai identificar como concepções pedagógicas, tá? Esse conjunto de concepções e tendências, elas precisam conviver entre elas, sejam elas liberais, sejam elas progressistas, seja uma tendência tradicional, seja uma tendência libertária, uma tendência libertadora ou uma tendência crítico-social dos conteúdos, ou até mesmo uma tendência escola novista, tá? Esse conjunto de perspectivas e concepções pedagógicas, eles devem viver em harmonia no âmbito escolar, beleza? Então, quando ele fala, olha, é necessário garantir o pluralismo de ideias, isso é muito importante, tá? Para garantir esse pluralismo de ideias na prática pedagógica, nós também garantimos, acompanhando elas, as concepções pedagógicas como um todo, tá? Por mais
que as instituições públicas brasileiras num todo, atualmente, têm uma perspectiva bastante progressista, principalmente com forte influência do que é escrito pelo Lucchesi, pelo Saviano e pelo Libânio, que eu vou chamar de crítico social dos conteúdos ou histórico-crítica conforme o Saviani, por mais que este seja a maior demanda, ou melhor, a maior influência atualmente nas escolas públicas de nosso país e em boa parte das escolas da iniciativa privada, é necessário respeitar o pluralismo de ideias. Por exemplo, é necessário, nessa escola onde a maioria dos professores são críticos sociais dos conteúdos, se tiver, por exemplo, um professor montessoriano, né, de Maria Montessori, que vem com um mecanismo escola novista para ela, é necessário respeitar a percepção pedagógica desse professor e escutá-lo, porque nós precisamos respeitar o pluralismo de ideias. Beleza? Fechou? Essa é a perspectiva. Depois disso, ainda é um princípio, ainda no artigo 3º, a valorização. A valorização de quem, professor? A sua valorização. Professor, professora da Secretaria de Educação do Estado do Alagoas. Amém? Amém, Senhor, amém. Nós estamos falando então sobre a valorização desses profissionais. E para garantir a valorização, é necessário que o Estado tenha, e ele tem, um plano de cargo e carreira. Um plano de cargo e carreira. Plano esse que é determinado, né, ali por demandas, como por exemplo, pelo Plano Nacional de Educação, que determina que os estados, os municípios tenham seu plano de cargos e carreiras. O estado, né, do Alagoas, ele vai colocar isso na prática, criando então o seu próprio plano de cargos e carreiras, tá? E esse plano é um dos elementos que caracteriza a valorização dos profissionais de educação, conforme, obviamente, né, ali buscando, obviamente, uma remuneração adequada a esses profissionais, né? E aí, o Estatuto vai dizer uma remuneração adequada à sua qualificação profissional. Beleza? Tranquilo? Show! E por fim, quando nós falamos sobre esses princípios, ele vai nos colocar no princípio 6º, o princípio da gestão democrática do sistema de ensino. Gestão democrática do sistema de ensino. Vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Quando nós falamos em gestão democrática, a perspectiva é muito simples. É que no processo de ensino-aprendizagem, no processo educacional, tanto na questão administrativa, financeira e pedagógica, em todas essas áreas, haja ali a participação da comunidade escolar sobre esses elementos no âmbito da escola e no âmbito da própria rede estadual de ensino. Então é muito simples, gestão democrática é a participação da comunidade escolar de uma forma bem tranquila, né? Tanto na sua matéria administrativa, pedagógica e econômica e financeira. Beleza? Show. Aí ele vai dizer gestão democrática do sistema de ensino. Só que aí eu te pergunto, o que é esse tal sistema de ensino? Para compreender esse sistema de ensino, eu preciso repetir aquilo que eu falei no início dessa aula, que é a perspectiva sobre a organização política administrativa brasileira. Eu falei para você que o Brasil, e eu sei que você já sabia disso, tá? Mas que o Brasil ele é organizado, né, ali no âmbito federal, nos âmbitos estaduais e nos âmbitos municipais. Nós temos aí, né, um governo federal, né? Além desse governo federal, nós temos 26 estados e um distrito federal, totalizando 27 unidades federativas. E ainda nós temos os municípios, 5.000 e lá vai porrada municípios brasileiros. Cada um deles com uma autonomia. O que eu estou querendo dizer para você? Que o sistema de ensino está diretamente ligado a essa autonomia política administrativa dessa unidade federativa, dessa federação pré-estabelecida pela Constituição Federal. Ou seja,
O governo federal tem o seu próprio sistema de ensino. Então, quando a gente fala das universidades federais, está no sistema de ensino federal. Quando a gente fala dos institutos federais, está no sistema de ensino federal. Beleza? Resumidamente é isso. Os municípios também têm o seu próprio sistema de ensino. Então, ou melhor, podem ter o seu próprio sistema de ensino. Tem município que não tem, mas eles podem ter o seu próprio sistema de ensino. Vai ter lá uma Secretaria Municipal de Educação. Vai ter lá escolas municipais de educação, sistema municipal de ensino. E o Estado tem o seu próprio sistema de ensino, que é o sistema de responsabilidade direta do Estado. No caso aqui, se ele está falando de gestão democrática do sistema de ensino, de qual sistema de ensino é esse? Sistema de ensino do Estado do Alagoas. Simples. Então nós estamos falando do sistema estadual de ensino, ok? Onde se engloba toda a rede estadual de ensino. A rede estadual de ensino é a composição em instituições e órgãos de um sistema maior chamado sistema de ensino. Beleza? Fechou? Ok. Então, essa gestão democrática, ela é importantíssima dentro do sistema de ensino. Ela é determinada pela própria Constituição Federal, pela LDB, beleza? Tá? Pelo Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, se encontra em todos os lugares, então o Estatuto vai determinar que ela seja cumprida. E aí, essa gestão democrática, ela já começa a ser organizada por esse próprio Estatuto, sabia? O Estatuto do Magistério, ele dá ali o primeiro passo no processo de organização da gestão democrática no Alagoas. Esse processo se encontra nesse mesmo estatuto, eu trouxe aqui para você, no artigo 46 e artigo 47, tá? Do Estatuto do Magistério. E aí ele vai começar a falar sobre as características de uma gestão democrática. Preste bastante atenção nisso, pelo motivo muito simples. Questão de gestão democrática pode cair na sua prova em vários lugares, não só aqui. Gestão democrática é algo importante na legislação educacional brasileira, tá? É um dos fundamentos de como se organiza a educação pública brasileira, tá? E também você tem uma perspectiva de produção didática em nosso país, respeitando a perspectiva da gestão democrática. Então, para compreender bem a educação brasileira como um todo, a educação pública brasileira como um todo, é necessário compreender bem gestão democrática. Uma questão pode cair sobre ela. Pode cair aqui no Estatuto, porque ela está expressa no Estatuto, como pode ser um elemento em vários outros pontos na hora da sua prova. Beleza? Então, olha o que o Estatuto fala. Gestão democrática do ensino público estadual. Estamos falando do sistema estadual, é gestão democrática do ensino público estadual. Detalhe muito relevante, que já está lá na Constituição Federal, está na LDB, está em toda a legislação que fala sobre gestão democrática. Gestão democrática é para o ensino público. Instituições privadas de ensino não precisa ter gestão democrática. Se eu tenho uma escola, quem manda na escola sou eu. É simples assim. Não é a comunidade. Se os pais não estão satisfeitos com a forma que eu organizo a minha escola, obviamente ela estando dentro da lei, né? Se não estão satisfeitos, que tire a criança ou adolescente da minha escola e vá para outra escola. Simples assim. Porque a minha escola privada, quem manda sou eu. Não há gestão democrática. Porém, quando nós falamos em uma escola pública, obviamente essa escola pública não tem dono. Pelo menos não deveria ter, né? Então, teoricamente, ela não tem dono. Se ela não tem dono, quem gerencia? Quem gerencia é a própria sociedade, através da sua comunidade escolar, mediante meios de uma gestão comunitária, de uma gestão onde você tem muitas pessoas participando desse modelo de gestão administrativa, financeiro e pedagógico no campo da educação estadual. Beleza? Para isso,
essa construção, vai dizer o artigo 46, ela precisa ser uma construção coletiva e ela vai seguir ali alguns princípios. Então a gestão democrática tem alguns princípios bem tranquilos, ó. Participação efetiva da comunidade escolar no processo da gestão em níveis, preste atenção nisso, deliberativo, consultivo e avaliativo. Então níveis deliberativo, consultivo e avaliativo, você vai ter a participação da comunidade escolar. Deliberativo é quem delibera, toma decisões, beleza? Consultivo é consultado e avaliativo faz a avaliação desse âmbito educacional, das perspectivas educacionais, tá? A avaliação principalmente institucional, certo? Então é muito importante essa gestão democrática e esse princípio dessa comunidade escolar com esses três elementos. Ela tendo poder deliberativo, consultivo e avaliativo. Beleza? Tá? Além disso, ela vai estabelecer parcerias em instituições da elaboração coletiva de diretrizes político-educacionais. Diretrizes político-educacionais, nós podemos falar aqui, por exemplo, sobre os projetos pedagógicos, projetos políticos pedagógicos, tá? Então entraria aqui preservando palavra-chave quando nós falamos de gestão democrática. Preservando a autonomia da escola. Não existe gestão democrática sem autonomia. Simples assim. A unidade escolar precisa ter autonomia. Se não tem autonomia, não existe gestão democrática. Tá? Então, escola pública, estadual, no Brasil todo, mas como o nosso foco aqui é o Alagoas, né? Escola pública no Alagoas precisa garantir a autonomia para garantir gestão democrática. Essa autonomia, né, nas diversas instâncias do sistema educacional. Essa autonomia, então, vai gerar obrigatoriamente uma decisão conjunta e coordenada. Tá? Então, como a Secretaria de Educação tem autonomia, como a escola tem autonomia, todas as escolas têm autonomia, é necessário que haja um sistema educacional que articule para tomar decisões sem desrespeitar essa autonomia e, obviamente, respeitando o próprio processo legal. Essa autonomia não pode ferir a lei, porque é autonomia e não soberania. Beleza? São coisas diferentes. Tá? Então, o que se tem é a autonomia. E essa autonomia vai ser importante dentro da participação da comunidade através da descentralização de toda a sua perspectiva administrativa, né? Pedagógica e financeira. Tá? Então, há uma descentralização, uma transparência na organização administrativa, pedagógica e financeira. E ele vai dizer que essa democratização ela vai estar nas relações interpessoais, aí você vai ter pessoas, tem que ter, né? Fortalecendo assim o exercício da cidadania no âmbito da educação, direitos políticos. Isso aqui é uma gestão democrática, é um resultado dos direitos políticos. Lembra, eu acabei de falar, cidadania é o conjunto dos direitos civis, políticos e sociais. Gestão democrática é um dos, não é o único, mas é um dos resultados dos direitos políticos e também algum direito ali civil, entre eles o direito à liberdade. Beleza? Então, exercício de cidadania. E aí nós chegamos no artigo 47 que trata sobre essa questão da gestão democrática na prática. Na prática. Como assim, Kenneth? Porque quando nós falamos dos princípios da gestão democrática, são definições que você precisa conhecer. Ok, são definições que você precisa conhecer. Mas, porém, todavia, contudo, é necessário colocar isso em um módulo prático. E aí, esse mesmo estatuto aqui no Alagoas vai definir essa organização de forma prática. Então, ele vai dizer que para que haja essa gestão democrática, né, ali no ensino público do Estado, é necessário que haja eleição. Eleição. E que essa eleição é uma eleição direta. Ó, uma eleição direta. Então,
é necessário que haja eleição. E eleição direta. Não é uma eleição indireta. Não. Você não votou nos deputados estaduais e no governador, e aí esses se reuniram e decidiram quem é que vai gerenciar a escola. Isso seria uma eleição indireta. Não é indireta, é direta. Tá? É o próprio pai, é o próprio estudante, é o professor, é o servidor da educação que vai lá e vota diretamente e diz: eu quero fulano de tal, eu quero cicrano de tal, e assim sucessivamente. Beleza? Agora, eleição direta para quê? Aí ele vai dizer: eleição direta para duas estruturas quando nós falamos em âmbito escolar. O estatuto está sendo bem simplista, inclusive. Existem outros mecanismos que garantem essa gestão democrática. Mas o estatuto ele foi para o elemento básico, principal da gestão democrática na escola. Tá? E aí ele vai dizer: para que haja gestão democrática nesse princípio básico, é necessária uma eleição direta. Eleição direta de duas estruturas. A primeira estrutura é a eleição direta para os conselhos escolares. Ou seja, o conselho escolar. O conselho escolar tem que ter uma eleição direta para o conselho escolar. E a segunda estrutura é para os gestores escolares. Quem vai fazer a gestão administrativa da escola. Perfeito? Então, eleição direta para o conselho escolar, eleição direta para os gestores escolares. Mas preste atenção nisso. Quando nós falamos em conselho escolar e nessa eleição direta desse conselho escolar, é uma eleição extremamente importante. Pelo simples fato que no âmbito da escola, o conselho escolar é o órgão máximo. É o órgão máximo. De uma forma muito simples para você entender. Quem manda na escola é o conselho escolar, que foi eleito diretamente pela comunidade escolar. Sendo simplista porque o estatuto está sendo simplista. Tá? Então estou usando o estatuto como referência para definir esse processo, que é o que o CESP faz na hora da prova. Se ele coloca lá o estatuto, ele cobra o estatuto e aí ele vai cobrar isso como referência, tá? Para poder responder uma questão sobre o estatuto do magistério. Simples assim. Tá? Então, este conselho, ele é o órgão máximo da unidade escolar. Ele é o órgão máximo. Olha bem, lembre-se disso, é o órgão máximo em nível da escola. De uma forma muito simples. Para você lembrar. Quem manda na escola? Resposta: conselho escolar. Essa é a resposta, conselho escolar. Professor, nunca vi isso acontecer. Infelizmente, se isso é o seu caso, é infelizmente, tá? Porque sim, o conselho escolar tem que ser alguém verdadeiramente ativo na escola. Não pode ser alguém para inglês ver. Não pode ser algo apenas registrado em ata, como que está na ata, está legalmente criado, mas na prática não existe. Não. O conselho escolar ele é extremamente importante e está na lei, determinando ele aqui no Alagoas como órgão máximo em nível escolar. Beleza? Tá. Kennedy, e o gestor? Os gestores escolares? Os gestores escolares não é o órgão máximo. O estatuto não diz quem eles são, mas eu digo só para você entender. Os gestores escolares são aqueles que fazem a gestão, ou seja, fazem a administração da escola. Administram a escola. É o poder executivo da escola. É como se o conselho escolar fosse o poder legislativo, porque delibera no campo da escola, estabelece ali questões de recursos financeiros, aonde que o dinheiro vai ser gasto, tal, por isso que ela é a instância máxima, e aí vem a direção, vem ali os gestores da escola, e os gestores da escola vão lá e executam essa definição. Então o gestor escolar, ele é um executivo dentro desse mérito. Beleza isso? Show! Tá? Agora, como que é eleito esses gestores escolares e esse conselho escolar? Ele é eleito com participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Todos os segmentos da comunidade escolar. Tá? Todos eles. Todos eles. E o que é essa perspectiva de segmentos da comunidade escolar?
De uma forma muito simples, nós podemos falar, por exemplo, que os profissionais de educação é um segmento. Os servidores que atuam ali está no segmento. Né? Agora, se eu falo de pais, é um segmento. Os alunos é um segmento. Então, todos os segmentos da comunidade escolar significa todos aqueles que, de alguma forma, estão envolvidos na comunidade escolar. Então, quando a gente fala sobre eleição direta de gestores escolares, essa eleição tem votação dos profissionais de educação, mas também tem votação dos pais dos alunos daquela escola. Beleza isso? Tranquilo? O estatuto vai deixar isso mais claro no seu parágrafo 1º, mas falando da eleição do conselho escolar, porque ele só vai me dar quem faz parte desses segmentos no Alagoas, falando sobre o conselho escolar propriamente dito. Ele diz assim: todos os segmentos existentes na comunidade escolar deverão estar representados no conselho escolar. Então você vai ter uma representação no conselho escolar de todos os segmentos. Todos os segmentos. E que segmentos são esses? Aí ele vai dizer, proporcionalmente, 50% dos membros do conselho escolar sendo representantes de pais e alunos, ou seja, provenientes dos segmentos de pais e alunos. De boa? Tranquilo? Então, quem são os membros do conselho escolar? Sabemos que 50% deles são provenientes dos segmentos de pais e alunos. E os outros 50%? Os outros 50% é para os membros do magistério e servidores. Então, os outros 50% para membros do magistério e servidores. De boa isso? Então, perceba que o conselho escolar ele tem em sua composição a representação de todos os segmentos. 50% das vagas para pais e estudantes e alunos e os outros 50% para membros do magistério e servidores da Secretaria de Educação, que obviamente atuam ali na respectiva escola. De boa? Tranquilo? Tá? Criei uma tabelinha só para facilitar então essa compreensão. Ó, 50% para pais e alunos e 50% para membros do magistério e servidores, quando a gente fala sobre a composição do conselho escolar, Ok. Tá? Todos os membros do conselho escolar serão eleitos por eleições diretas, já estava lá atrás. Né? E a composição do Conselho Estadual da Educação é prevista no artigo 203 da Constituição Federal. Melhor, da Constituição Estadual. Lá fala, certo? Quem são esses... quem são esses membros que irão fazer parte desses segmentos? Lá fala, né? De pais, estudantes, profissionais de educação, beleza? Então entra dentro desse mérito. Beleza. E aí, o artigo 49, ainda falando sobre a gestão democrática, ele vai sair da unidade escolar e vai pensar na rede de ensino estadual. O artigo 49. Porque, quando falamos em gestão democrática, obviamente nós temos que pensar do portão da escola para dentro. Mas também há gestão democrática nos mecanismos da educação de toda a rede de educação estadual. E aí, para isso acontecer, o artigo 49 vai instituir o Congresso Estadual Constituinte Escolar. Esse Congresso Estadual, ele é o fórum máximo de deliberação. Preste atenção, ele é o fórum máximo de deliberação quando nós falamos em relação à rede de ensino, a rede de ensino do Estado. Porque quando nós falamos dentro de uma unidade escolar, dentro de uma escola, dentro de um colégio, este órgão máximo é ali o Conselho de Educação, né? O Conselho Escolar, é o Conselho Escolar, tá? É o Conselho Escolar. Quando a gente vai para a rede, né? Aí esse órgão máximo, como fórum deliberativo, é o Congresso Estadual Constituinte Escolar, beleza? O termo citado na lei é Congresso Estadual Constituinte Escolar. Então,
nós vamos ficar com esse termo porque é o que está na lei. Congresso Estadual Constituinte Escolar. Esse Fórum Máximo de Deliberação vai tomar ali, né, criar nortes para toda a rede pública estadual de ensino. Porque gestão democrática provém das instituições para instituições públicas. Então é para a rede pública estadual de ensino. E ele deve se reunir pelo menos uma vez no período que corresponde a cada gestão estadual. Gestão estadual é eleição. Gestão estadual é 4 anos. Cada 4 anos muda uma gestão. Então o que ele está dizendo é que a cada gestão escolar, melhor, cada gestão estadual, pelo menos uma vez, é necessário ter uma reunião, um fórum deliberativo do Congresso Estadual Constituinte Escolar. Beleza? Fechou? Show! Criei uma comparaçãozinha entre esses 3 elementos só para o desencargo de consciência do professor. Tá? Só para ficar claro, para se cair na prova, você conseguir responder bem. O primeiro elemento é os conselhos escolares. Quem são os conselhos escolares? Aqueles que estão dentro da escola. Ele é o órgão máximo aonde? Em nível da escola. Beleza? Depois, o Congresso Estadual Constituinte Escolar. O Congresso Estadual Constituinte, ele é o fórum máximo. Usa até a terminologia, né? Ele é o fórum máximo. Dentro da escola? Não. Ele é o fórum máximo da rede pública estadual de ensino. Ok? Então, os lugares onde que eles são órgãos ou fórum máximo são diferentes. E os gestores escolares, que o Estatuto não define aqui a sua organização e as suas competências. Por isso, nada coloquei. Mas é importante você saber que eles existem, porque caso o examinador queira confundir o candidato, o que ele faz é utilizar esses 3 elementos, tentando confundir um com o outro na hora da prova. De boa? Tá? Mais uma informação teórica nessa primeira aula, né, que é sobre a estrutura do quadro do magistério. A estrutura do quadro do magistério no estado do Alagoas, para a Secretaria de Educação, e da carreira do magistério nessa Secretaria de Educação. Essa estrutura e a carreira do magistério são fortemente estudadas na lei que trata sobre cargos e carreiras, que também está no edital da Secretaria de Educação do Alagoas, né, da SEDUC Alagoas. Certinho? Que nós vamos ver em outras aulas, tá? Em relação a essa lei mais profundamente. Mas aqui eu já quero destacar alguns detalhes. Olha bem, da estrutura do quadro do magistério. Quem é que faz parte do magistério? Primeiro, esse quadro de do magistério, ele é em relação a professor. E aí a lei vai dizer cargo único de professor. Cargo único de professor. O professor não é subdividido em categorias no Alagoas. Em vários outros lugares, você tem uma subdivisão. Professor P1, professor P2, professor P3, professor P4, professor P5 e assim sucessivamente. Há subdivisões. No Alagoas, aqui na criação do quadro do magistério, ele falou cargo único de professor. Cargo único de professor. Beleza? Tá? Esse cargo único será estruturado em sistema de carreira. Então eu tenho um sistema de carreira que vai aí definir, por exemplo, a remuneração desses professores por tempo, né, por formação acadêmica, tá, por avaliação. Tá? Tenho ali um sistema de carreira para esse cargo, mas o cargo de professor é um cargo único no Alagoas. De boa? Tranquilo? Além de cargo único, existe dentro desse pessoal pessoas que recebem funções gratificadas. Funções gratificadas. Tá? Nós estamos falando aqui das funções em comissão, né? Da função em comissão, que seria ali a possibilidade de direção, chefia ou outro, né, que possa ser encaminhado, né, e ofertado a um servidor efetivo, certinho? Ao servidor efetivo. Por isso, nós estamos falando aqui
de uma função comissionada, tá? De uma função comissionada, porque 100% das funções comissionadas, direito administrativo básico, né? 100% das funções comissionadas são para servidores, tá? São para servidores efetivos. Carga em comissão pode dividir em regra geral, né? 50% para servidores, 50% para não servidores. Como aqui ele fala em servidor efetivo e ainda usa o termo função, né? Basicamente nós estamos falando das funções comissionadas, ou aqui citada como funções gratificadas, tá? Também fazem parte ali desse quadro de pessoal. Beleza? Tranquilo? Show. Mas quando nós pensamos nessa lei, essa é uma lei do ano de 2000. Então já se passaram aí 20 anos, 21 anos quase, né, de lei, 21 anos quase. Quando essa lei foi criada, tinha um cargo bastante comum, que era o cargo de especialista em educação. O que a lei diz? Então, a lei vai dizer, olha, o cargo de especialista em educação, isso lá em 2000, o cargo especialista em educação é um cargo que está entrando em extinção. Está entrando em extinção, isso lá no ano de 2000. Tá? Mas, enquanto tiver pessoas com esse cargo, que ainda não morreram, não aposentaram, não entrou vacância, enquanto tiver pessoas com esse cargo, né, esses especialistas em educação também vão fazer parte do quadro de pessoal do magistério. Então, o quadro de pessoal do magistério são os professores, como cargo único, aqueles servidores efetivos, né, que têm funções gratificadas, como direção, chefia ou outros, né, obviamente no campo da educação, não está expresso, mas é importante destacar isso, e o especialista em educação, que é um cargo em extinção desde o ano de 2000, beleza? Mas ainda está expresso na lei, então ele existe aqui. Tá? Só que aí a lei ela vai ser bastante importante nesse mérito, porque ela vai dizer, olha, eu sei que o cargo de especialista em educação está entrando em extinção, mas quando falamos de subsídio, remuneração, de questões técnicas ou de jornada de trabalho, não há distinção entre o especialista em educação, que está em extinção, e o professor, como cargo único. Não há distinção entre eles. Carga horária é a mesma, a remuneração será a mesma, o subsídio será o mesmo. Beleza? Fechou? Entendemos? Então não haverá distinção entre eles. Ok. E além disso, ainda existe ali uma parte suplementar do quadro de pessoal do magistério. Parte suplementar é aquela parte daqueles servidores que têm cargos não compatíveis com os critérios estabelecidos no plano de cargos e carreira. Então, aqueles servidores que não estão compatíveis no plano de cargos e carreira, que nós vamos conhecer melhor esse plano lá na lei do plano, né, de carreira, que nós vamos também ver nesse curso, esses servidores que não são compatíveis com isso são caracterizados como parte suplementar do quadro aqui pelo Estatuto do Magistério do Estado do Alagoas. De boa? Beleza? Tá? E o último tópico teórico, e aí logo depois nós vamos responder exercícios, questões no modelo, né, certo ou errado, conforme o Sebrasp gosta, né, conforme o CESP gosta, pensando, buscando compreender como funciona a mente do examinador, né? Então daqui a pouco nós vamos responder exercícios nesse mérito, mas antes vamos para o último ponto teórico aqui, destacado nessa primeira aula. Essa só é a aula 1 dessa lei. Terá outras aulas sobre essa lei. Essa é apenas a aula 1 e é a aula 1 que eu estou disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube, nesta playlist. Beleza? Então, olha lá. O último ponto que nós vamos ver é da carreira do magistério. Como você já sabe, existe a lei da carreira. Eu até coloquei ela aqui embaixo. Ó. É a Lei Estadual 6.197, que trata sobre o plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual. Lei essa que também está no edital. Tá? Mas o Estatuto, ele já vai
dar uma pré-definição. Ele já vai pré-definir o que é essa carreira do magistério, como que ela é organizada. E aí, o estatuto vai organizar essa carreira através de dois termos, digamos assim. O primeiro termo é através dos níveis. Então, a carreira do magistério, os professores estarão em níveis diferentes. Níveis. E a outra forma é através das classes. Os servidores também estarão em classes diferentes. Ou seja, quando nós falamos em nível, nós estamos falando de questões relacionadas diretamente à habilitação e titulação desses professores. Isso é nível. Quando nós falamos sobre a classe, neste caso, nós estamos falando de avaliação de desempenho funcional desses servidores e a participação de programas de desenvolvimento ofertados dentro da própria carreira. Beleza? Então, eu tenho uma organização através de níveis e classes. É o primeiro ponto que eu quero que você saiba. Ok? Tá? Essa carreira, através desses níveis e dessas classes, serão organizadas através de dois tipos de progressão. O primeiro tipo é a progressão horizontal e um segundo tipo é a progressão por nova habilitação e titulação. Beleza? Tranquilo? Ok. O artigo 7º e o artigo 8º, eles são muito relevantes. Sim, muito relevantes. Porque eles são fundamentos, inclusive, para compreender o que está na Lei 6.197 de 2000, que é a lei que trata sobre o plano de carreira. São muito relevantes. Mas, para você entender como que funcionam as coisas, esses dois artigos, dependendo da forma que o candidato os leia, mais pode confundir o candidato do que o auxiliar na hora da prova. É isso. Para facilitar isso, o que eu fiz aqui? Eu criei uma tabelinha, que aí eu acredito que pela tabelinha vai ficar mais fácil você compreender esse âmbito geral, porque o específico nós estaremos lá na lei da carreira. Tá? Então, nesse âmbito geral, o que esses dois artigos estão dizendo? O artigo 7º e o artigo 8º. Preste atenção. Criei uma tabelinha básica. Carreira do Magistério Público Estadual. Tabelinha básica. Tá? O que é essa carreira? O que ele diz? Olha lá. Nós temos uma organização por níveis. Correto? Essa organização por níveis é aquela que será dada mediante uma progressão. Uma progressão, como se fosse uma escadinha. A pessoa vai progredindo. Uma progressão. Uma progressão por nova habilitação ou titulação. Então, quando o artigo 8º fala de progressão por nova habilitação e titulação, é uma referência ao que o artigo 7º chama de níveis. Beleza? Então, essa progressão por nova habilitação são os níveis, a mudança de níveis. Então, se é uma progressão por nova habilitação e titulação, obviamente, elas estão diretamente associadas a critérios de habilitação e titulação. Então, níveis é dentro da progressão por nova habilitação e titulação, que estão associadas diretamente à habilitação e titulação. De boa? Tá? O mesmo vai acontecer com as classes, olha lá. Quando nós falamos em classes, aquela citada no artigo 7º, olha lá, classe. Quando falamos sobre as classes é aquela em relação à progressão horizontal. Então, quando temos uma progressão horizontal, ela acontece nas classes e não nos níveis. Porque quando é nos níveis, é uma progressão por nova habilitação / titulação. Quando nós falamos em classe, é chamado de progressão horizontal. Beleza? Que está associada diretamente a critérios de avaliação de desempenho, participação em programas de desenvolvimento para a carreira. Então, classe, progressão horizontal,
avaliação, desempenho e participação de programa de desenvolvimento de carreira. Níveis, progressão por nova, habilitação e titulação, associada a critérios de habilitação e titulação. Entendemos? Beleza? Essa é a primeira aula teórica e agora nós vamos responder algumas questões sobre tudo isso que nós vimos até aqui, tá? Até aqui. O que eu recomendo é que você dê uma pausa no vídeo, já tenha baixado aí o material, responda as questões e aí depois de responder as questões volte aqui para os comentários. Beleza? Pronto? Respondeu? Então vamos lá. Exercício referente à lei, certo ou errado, tá? Profissionais da educação são os que exercem exclusivamente a docência na rede pública estadual de ensino. De graça, né? O item está errado, porque profissionais de educação não são aqueles que atuam exclusivamente na docência, mas também são profissionais de educação aqueles que dão apoio diretamente à docência. Não atua na docência, mas dá apoio direto à docência, é um profissional da educação, conforme a Lei 6.196 de 2000. De boa? Tranquilo? Ok. Questão 2. 1 errada. 2. O complexo de instituições e órgãos que, sob a orientação normativa da administração pública estadual, com participação da comunidade e representações da sociedade civil, é denominada de rede pública estadual de ensino. O item está? Isso mesmo. O item está errado, amados. Errado. Qual é a definição de rede estadual de ensino? Sim, a rede pública estadual de ensino é um complexo de instituições e órgãos que estão, sim, sob a orientação normativa da administração pública estadual. Mas, ao mesmo tempo, está sob a coordenação da Secretaria de Educação do Estado do Alagoas. Para fazer parte da rede pública estadual de ensino, tem que estar sob a coordenação da Secretaria de Educação. Porque, do jeito que está aqui, os órgãos referentes ao campo da saúde também irão fazer parte da rede pública estadual de ensino. O hospital estadual faz parte da rede pública estadual de ensino, se for considerar essa questão como correta. Beleza? Mas não, o hospital estadual está lá vinculado ao Sistema Único de Saúde, mais especificamente dentro das competências do Estado, né? Das competências da administração do Estado, certo? Do campo da saúde, da Secretaria de Saúde, e não da rede pública estadual de ensino. Então aqui ele colocou como se todas as instituições e órgãos do Poder Executivo Estadual fizessem parte da rede pública estadual de ensino, fazendo assim o item ficar errado, beleza? Aí ele continua ainda assim, ó, com participação da comunidade, ok, né? Quando a gente fala sobre esse processo, tem que ter participação da comunidade. Aí diz lá ainda assim, dos pais e representantes da sociedade civil. Isso aí ok, tá ok, estaria correto, mas ele pulou o corguinho, ele esqueceu de falar que precisa estar sob a coordenação da Secretaria de Educação do Alagoas, fazendo assim o item 2 ficar erradíssimo. Entendemos? Vamos ao item número 3. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação, mediante instituição de plano de cargos e carreira e em remuneração compatível com o grau de qualificação profissional, são adotados no magistério público estadual como princípios básicos. O item está? Grande, professor. E além de grande, pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, é princípio básico sim. Valorização dos profissionais de educação, mediante plano de cargo de carreira, remuneração compatível, é princípio básico sim. Sendo assim, o item 3 está correto, corretíssimo. Vamos ao item número 4. A participação efetiva da comunidade escolar no processo de gestão, não mais que em níveis consultivo e avaliativo, é um princípio da gestão democrática do ensino público estadual. Então, é um princípio da gestão democrática do ensino público, ó, público, gestão democrática tem que ser público, ok. A participação efetiva da comunidade escolar, ok, no processo de gestão, não mais que
em níveis consultivos e avaliativos. Não mais que, está errado. Não mais que é sinônimo de somente. Beleza? Lá diz, processo de gestão em níveis deliberativo, consultivo e avaliativo. O não mais que está excluindo a perspectiva deliberativa, fazendo assim o item ficar erradíssimo. Item 4, errado. Vamos ao item de número 5, a hora que ele fala. A soberania das diversas instâncias do sistema educacional na tomada de decisão conjunta e coordenada é um princípio da gestão democrática do ensino público estadual. O item está errado. E além de errado, de graça. Porque todos nós sabemos que instância do sistema educacional não tem soberania. Quem tem soberania em nosso país é a União que tem soberania. Né? Nem Estado tem soberania, nem município tem soberania, muito mais uma escola. O que se tem é autonomia. E a palavra que o examinador gosta de trocar autonomia é por soberania. Fiz isso aqui, o item ficou errado. Beleza? É autonomia. Se fosse autonomia, o item 6, ou melhor, o item 5 estaria correto. Vamos ao item de número 6. Olha o que ele diz. Todos os segmentos existentes na comunidade escolar deverão estar representados no conselho escolar, assegurada a proporcionalidade de 50% para pais e alunos e 50% para membros do magistério e servidores. Todos os segmentos da comunidade escolar deverão estar representados no conselho escolar. Então tem que ter membros desse conselho, porque ele é um colegiado, ele tem membros. Tem que estar assegurado proporcionalmente 50% entre pais e alunos e 50% entre magistério e servidores. O item está certo? Está certo não. Está certo não. O item está certíssimo, muito mais do que certo. Está na letra da lei, o item está corretíssimo, beleza? O item está correto. É isso mesmo que se encontra lá no Conselho Escolar, conforme a gestão democrática do Alagoas. Beleza? Tranquilo? Show, show. Vamos à questão de número 7. Ou melhor, antes de ir na questão número 7, deixa eu relembrar o aviso que eu te dei. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo tem 3 links. Não esqueçam. Primeiro link, material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que a gente está respondendo as questões está aqui abaixo. Segundo link, uma playlist com videoaulas gratuitas aí para o concurso da Secretaria de Educação do Alagoas, todas gravadas por mim pós-edital, tá? Tô começando os trabalhos da gravação hoje, dia 5/8, tá? Daqui vai ter aí vários vídeos que eu estarei gravando e colocando nesta playlist. E o link número 3 é um link do curso completo aí sobre legislação e tecnologia da educação e questões socioemocionais da educação, focados aí na Secretaria de Educação do Alagoas, beleza? Falando nisso, só para você entender, quando eu falo desse curso completo, tá? O link número 3, você vai ser direcionado para essa tela que está aparecendo aí, e aí você vai ver do que nós vamos tratar. Então nós vamos tratar sobre a Lei 6.196, que é essa que nós estamos na aula número 1, a Lei Estadual 6.197, a Lei Estadual 6.754, a Lei 9.394, que é a LDB, a Lei 7.795, que é o Plano Estadual de Educação. Vai estar nesse curso, todo em teoria e exercício, igual nós estamos vendo aqui nessa aula. Então, videoaula, né? E aí exercícios para compor essa aula, beleza? E além disso, ainda nós vamos ter algumas disciplinas da tecnologia, sobre tecnologias educacionais e competências socioemocionais, diretrizes curriculares nacionais da educação, Estatuto da Criança e Adolescente, Base Nacional Comum Curricular, o famoso BNCC, a referência curricular de Alagoas, né, o ensino fundamental, e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, tá? Sim, a BNCC tem grande chance de cair várias questões na sua prova, tá caindo em vários concursos e no Alagoas não vai ser diferente. Vai ter aí um curso direcionado para a Base Nacional Comum Curricular para você dentro desse curso aqui completo, para ter acesso, link número 3, tá? Só lembrando que eu estou começando a gravar hoje, dia 5/8, tá? E aí eu vou gravando e vou postando aqui na plataforma, e as videoaulas gratuitas que eu vou disponibilizando, eu vou colocando na playlist do YouTube, beleza? Agora sim, jabá feito, vamos voltar aqui
Vamos voltar aqui, né, às nossas questões, tá? Dá uma olhadinha, 3 links lá embaixo. Questão número 7, fala assim: a gestão democrática do ensino público estadual dar-se-á pela participação da comunidade nas decisões e encaminhamentos, fortalecendo a vigência da cidadania, garantindo-se a eleição direta para gestores escolares, órgão máximo em nível da escola. O item 7 está? O item 7 está? O item 7 está? Errado, né, amados? Erradíssimo. Preste atenção, ó. Gestão democrática de ensino público dar-se-á pela participação da comunidade nas decisões, ok. Fortalecendo a vigência da cidadania, ok. Garantindo-se a eleição direta, ok. Para gestores escolares, ok. Órgão máximo em nível da escola. Não. Gestores escolares não é o órgão máximo em nível da escola. Quem é o órgão máximo em nível da escola conforme o estatuto é o conselho escolar e não os gestores escolares. O item 7 está errado. Vamos à questão de número 8, a hora que ele fala: o Congresso Estadual Constituinte Escolar é o fórum máximo de deliberação dos princípios norteadores das ações da rede pública estadual de ensino, a ser realizada, no mínimo, uma vez no período correspondente a cada gestão estadual. O item está corretíssimo, né? Congresso Estadual no Ensino é o fórum máximo da deliberação dentro da rede pública estadual e precisa, pelo menos uma vez a cada gestão estadual, fazer esse fórum. O item 8 está corretíssimo. Vamos ao item de número 9, é o que ele diz: o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual é constituído de cargo único de professor estruturado em sistema de carreira, segundo o nível de habilitação ou titulação, compondo ainda o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual os cargos em extinção do grupo de cargos de especialistas em educação. O item está grande, professor. E além de grande, vamos ver. O quadro de pessoal do magistério é constituído em cargo único de professor. Beleza, cargo único. Estruturado em sistema de carreiras. Beleza, estruturado em sistema de carreiras. Segundo nível de habilitação ou titulação. Nível de habilitação ou titulação, né? Compondo ainda esse quadro pessoal do Magistério Público, os cargos em extinção do grupo de cargo de especialista em educação. O item está corretíssimo. Ele deu a definição de quem faz parte do quadro de pessoal do magistério. Correto. 10. A parte suplementar do quadro pessoal do Magistério Público Estadual é composto de cargos compatíveis com critérios estabelecidos no plano de cargos e carreiras. Amado, se é parte suplementar, são cargos aonde que os critérios não são compatíveis. O item está errado, porque se é compatível, ele faz parte do quadro pessoal, ele não é parte suplementar. Beleza? Parte suplementar é aquele que não é compatível. Vamos à questão de número 11. A carreira do Magistério Público Estadual é composta por classes aos quais estão associados critérios de habilitação e titulação e níveis associados a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira. O item está? Tá como o item? Isso mesmo. O item está? Tá errado não. Tá errado não. O item está erradíssimo. Está completamente errado. Houve uma inversão, né? A carreira do magistério é composta por níveis, as quais estão associados à habilitação e titulação. São os níveis vinculados à habilitação e titulação. E as classes, houve uma inversão, né? As classes a critérios de avaliação e programa de desenvolvimento na carreira, tá? Houve uma inversão, fazendo assim o item 11 ficar errado e sim há uma chance do examinador fazer essa inversão na hora da sua prova, tá? E a última questão desta primeira aula, questão de número 12, ele fala assim: o desenvolvimento na carreira do magistério ocorre mediante critérios de progressão horizontal e progressão
por nova habilitação, titulação, conforme critério estabelecido no plano de cargo de carreira do Magistério Público Estadual. Então, desenvolvimento na carreira do magistério ocorre de progressão horizontal e também progressão de nova habilitação. O item está corretíssimo, né? A carreira do magistério terá essas duas progressões, a progressão horizontal e a progressão por nova habilitação, a barra titulação. Beleza? Tranquilo? Show! Essa só é a primeira aula, terá outras aulas referentes a essa lei lá no curso completo, no link 3. E de outras matérias, nós vamos ter algumas aulas gratuitas no link 2 aqui abaixo e o link 1, material em PDF de apoio a essa aula. Vai lá e baixa. Muito obrigado, dá uma olhadinha nos links, que Deus abençoe e te eu aguardo na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!